A paz do Senhor, motivo de júbilo e alegria, mais uma vez, podemos nos reunir para glorificar o nome do Senhor, né? Pela vida, pela sua graça, por tudo quanto o Senhor nos concede, desfrutarmos aqui nesta terra enquanto o Senhor não voltar. Você que veio aqui para glorificar o nome do Senhor, levante a tua mão para o céu e diga: glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Antes de fazer a leitura, nós queremos fazer menção das nossas cooperações de hoje. Ali de Quatro Pontes, né, está os nossos irmãos, obreiros, está ali o cooperador diácono irmão Marcelo, né, representando o pastor Flaviano, que está em viagem, e todos os irmãos que estão ali de Quatro Pontes. Dê um sinalzinho assim com a mão, olha aí, diversas irmãs, irmãos, obreiros, né? Uma alegria ter a cooperação de vocês aqui neste culto. Também escalados para estar conosco hoje, a congregação de Novo Sarandi, pastor Toninho, dirigente da congregação, e todos os demais irmãos que acompanham, irmã Lia está ali, e os irmãos de Novo Sarandi acabaram de louvar aqui o Senhor, né? Dá um sinalzinho, olha aí, Deus abençoe. Irmão Valfred, né? Segundo dirigente ali, todos os demais que estão acompanhando, né? Irmão Hari, Deus abençoe as vossas vidas. Alguém mais ainda que nos visita nesta noite, que não faz parte da Igreja Assembleia de Deus, está conosco? Temos aqui visitantes, vocês são muito bem-vindas, Deus abençoe, é uma alegria tê-los conosco. Vamos dar uma saudação de bem-vindo dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, como já foi dito aqui, aí no meinho do nosso inverno, né? E tempinho frio, solzinho. Eu acho que não apareceu hoje, né? Se apareceu foi bem pouquinho, né? Se apareceu foi bem devagarinho e já sumiu de novo. Mas amanhã, se Deus quiser, o solzinho vai aparecer, né? Para dar uma amenizada aí, secar as roupas, né? E vai ficando tudo muito úmido. Mas graças a Deus que o Senhor proporcionou nós aqui estarmos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, versículo 31 a seguir. João 8, 31 ao 36. Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Conforme o nosso costume, eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler um após o outro, bem bonito, e o 36 nós vamos ler todos juntos com voz de trovão, conforme vai estar lá na tela. Diz assim o texto: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos lá todos juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se assente, meus irmãos, com esta mesma alegria que você chegou aqui. Nós estamos falando nesses dias, nessas últimas terças-feiras, a respeito da salvação, falamos bastante sobre a vida eterna, que é a bênção reservada para nós, quando nós partimos deste mundo, para estarmos com o Senhor para sempre.
E nós sabemos que a maior dádiva de Deus para a humanidade é a vida eterna. Coisa mais linda, mais maravilhosa que pode existir é a vida eterna. É quando nós não estaremos mais sujeitos às corrupções, à carne pecaminosa, à influência do inimigo sobre e contra nós, contra a nossa carne, mas todavia estaremos então com o Senhor para sempre. E nós começamos a falar aqui na terça-feira passada a respeito das bênçãos da salvação que acompanham a igreja aqui na terra. As bênçãos da salvação que acompanham e que já estão à disposição do salvo em Cristo Jesus aqui na terra. Nós fizemos leitura aqui terça-feira passada em Isaías capítulo 12, que vai falar sobre as fontes da salvação. Vós tirarei água das fontes da salvação. E nós falamos aqui sobre algumas fontes da salvação que nós passamos a ter acesso quando conhecemos a fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus ele vai falar lá em Jerusalém, no último dia da festa, a respeito da água viva, a água que jorra para a eternidade. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, ele vai falar também a respeito desta água, que se ela tomasse da água que ele tinha para oferecer para ela, ela nunca mais teria sede. E ele falava, é claro, da sede espiritual. Porque nós sabemos que o ser humano, nós somos extremamente dependentes de Deus e da sua presença na nossa vida, da sua direção. Nós somos extremamente dependentes de ouvir a voz de Deus. Quando nós passamos algum tempo sem ouvir a voz de Deus, nós começamos a ficar preocupados. E falamos, Senhor, por que é que o Senhor não está falando comigo? E às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos, porque tem aquele tempinho que Deus, Ele dá um tempinho para nós ficar preocupado mesmo. Para nós, buscar um pouco mais, para nós se derramar. Me lembro que um certo tempo eu orava, buscava, clamava, e falava, Senhor, que sequidão, que tempo de sequidão espiritual, eu preciso ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sentir o gozo, o ânimo, a força do Senhor na minha vida. E por diversos dias e dias, clamando, buscando, e parece que não via, não sentia. Então nós entendemos que Deus, Ele permite nós passarmos muitas vezes por um período, e nós desejamos ouvir a sua voz, nós desejamos sentir a sua presença. E o Senhor muitas vezes nos prova, mas todavia o objetivo é para que nós nos aperfeiçoamos nele, para que nós buscamos corrigir aquilo que está nos afastando da sua presença. Então nós falando aqui a respeito das fontes da salvação, que o salvo em Cristo ele tem acesso, ele passa a acessar após conhecer a salvação, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, passar a desfrutar desta nova vida em Cristo. Nós falamos sobre o perdão dos pecados, nós falamos sobre a paz com Deus, Melhor coisa que existe é ter paz com Deus. Melhor coisa que existe é você saber que o nosso Deus, Ele olha para você e diz, ali está o meu filho, ali está a minha filha, ali está o meu servo, ali está a minha serva. E você pode chegar diante dele, porque antes nós não podíamos chegar.
Quando nós não tínhamos acesso à salvação, nós não tínhamos o direito de chegar na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que agora nós, regenerados, restaurados, religados, justificados por Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Aleluia! Nós temos acesso ao trono de Deus. Nós clamamos, nós buscamos e Ele ouve a nossa oração. Nós temos paz com Deus. Eu falei aqui, encerrando a palavra da última terça, que nós, quando estamos na presença dEle, nós andamos em novidade de vida. É uma nova vida, é por isso que se chama conversão. Converter-se é mudar a direção. Estou indo para a esquerda, mas agora eu decidi ir para a direita. Estou indo para frente, agora vou fazer uma conversão, vou mudar o sentido. Converter-se significa mudar o sentido, mudar a posição, mudar a visão. A visão, muitas vezes, que é distorcida das coisas de Deus. A visão que muitas vezes é uma visão tão pequenina, que alguém olha assim e imagina que ser crente, ou ser um cristão, é uma aberração. Nós estamos vivendo no mundo hoje dos valores invertidos, aonde você vai para uma faculdade e os professores muitas vezes vão fazer chacota daquele que diz: eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Valores invertidos. Aquele que não conhece a Deus, ele não tem noção do que ele está falando. Aquele que não conhece a Deus, ele não sabe do que ele está falando. Agora, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se converte, tem uma mudança de vida, ele se torna morada do Espírito Santo de Deus e ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Deus. Então, a novidade de vida, uma nova vida na presença de Deus, nos faz caminhar altaneiramente. O que é caminhar altaneiramente? É caminhar por cima das lutas, é caminhar por cima dos problemas, das situações, é transpor as barreiras, é andar com um júbilo tão grande, é andar com a confiança tão viva, que as coisas e as circunstâncias, os homens, as potestades do mal, as contrariedades, elas não podem causar em nós um freio. Elas não podem causar em nós uma forma de nos parar, de nos trazer abatimento, desânimo. Se você está com essa vida na presença do Senhor, vivendo essa novidade de vida, aí nós vamos resgatar o primeiro amor da nossa fé cristã. Quem aqui se lembra do seu primeiro amor? Em Cristo Jesus. Tudo é alegria, tudo é júbilo. O pastor é uma bênção, os irmãos são uma bênção, a igreja é maravilhosa. Eu não vejo a hora de ir para o culto, eu não vejo a hora de chegar o dia e dizer: meu Deus, mas hoje ainda é segunda, eu já queria ir para o culto hoje. Mas só amanhã que vai ter culto. É o crente vivendo em novidade de vida. Ele quer estar sempre na casa do Senhor, ele quer estar sempre adorando. Ele está andando pela rua da cidade e alguém olha para ele e vê um sorriso no rosto, mas não sabe por que ele está sorrindo, mas ele sabe, é porque ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. Ele conheceu o Senhor e agora ele está vivendo o gozo da salvação. Infelizmente, muitos e muitos perdem o primeiro amor. Infelizmente, isso é algo que nós precisamos resgatar diariamente na nossa vida cristã. É esta novidade de vida,
É esse primeiro amor. É o desejo de sufocar a carne. É o desejo de avivar o espírito. É o desejo de cada dia mais conhecer o Senhor. É o desejo de conhecer a palavra. É de ler a Bíblia. É de ouvir um ensinamento. Eu me lembro que na cidade de Itapejara nós vivemos um período onde muitas vidas chegaram ao mesmo tempo ao Senhor, muitos jovens, e quase todo dia eu estava recebendo mensagens pelo WhatsApp, perguntando, pastor, o que significa isso na palavra? Porque eles estavam lendo, eles estavam buscando conhecer a palavra de Deus. Chegava no culto e aqueles irmãos novos convertidos, aqueles jovens, eram os primeiros a chegar na igreja, dobrar o joelho, orar, clamar, e aquela oração, aquele clamor deles, impactava os demais, porque eles estavam vivendo a novidade de vida, uma alegria extraordinária, uma alegria que não cabe para ficar presa dentro de nós. É com a ministração que nós ouvimos aqui na EBJ, falando a respeito de Davi. Davi, ele não conseguiu conter dentro dele a força do Espírito de Deus que atuava nele. Quantos de nós hoje estamos contendo o Espírito? Estamos sufocando o poder que tem à disposição para nós usarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E nós estamos ali, meio que sufocando, não dando liberdade. Mas nesta noite nós viemos à casa do Senhor e viemos aqui para trazer a nossa lembrança que ser salvo em Cristo é coisa maravilhosa, que ser peregrino na terra e ao mesmo tempo cidadão do céu é coisa extraordinária. Aleluia! Nada neste mundo pode nos parar. Nada. O apóstolo Paulo vai citar ali nada, a fome, a nudez, a perseguição, nada pode parar o cristão, a igreja de Cristo, que está vivendo e desfrutando das fontes da salvação, que está vivendo essas bênçãos da salvação na sua vida, a alegria, o gozo. Então nós aprendemos que o salvo em Cristo Jesus, ele tem uma mudança na sua visão. A sua visão não é mais uma visão carnal. Porque a visão carnal, irmãos, nós estamos sempre olhando para os problemas, para as guerras, para as batalhas, e estamos dimensionando elas, aumentando. Você já viu aquela pessoa que faz uma tempestade no copo d'água? O problema vai ser resolvido ali meia hora, mas ele está morrendo. Meu Deus! Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Começa a se descabelar. Começa a ficar fora de si. Porque a sua visão não está sendo uma visão de quem está indo à fonte das águas. Mas o Espírito Santo de Deus fala conosco aqui nesta noite. Não se desespere. Não se desespere no meio da caminhada. Você tem uma fonte que você pode recorrer. E a fonte é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Nós precisamos ter a visão espiritual. Quando nós lembramos dessa passagem, dessa questão, nós vamos logo nos lembrar, falando de visão, nós vamos lembrar de Eliseu e o seu moço. O moço do profeta acorda pela manhã, dá uma olhada pela janela da casa e enxerga o exército que cercava, o exército do inimigo, que estava procurando o profeta para prender ele, tirar a sua vida. E ele se desespera. Diz: profeta, agora nós vamos morrer.
Agora não tem o que fazer, o exército está todo aí, preparado para nos matar. Aí o profeta Eliseu se levanta com a visão espiritual. E ele diz, não, vou pedir para os céus abrir a tua visão, porque você vai ver que mais é o que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia! Você vai ver que tem um exército de Deus que está aí para guerrear ao nosso favor. Você vai ver que tem um exército do céu que está aí para nos defender no meio desta batalha. Aleluia, você confia nesse Deus de poder e glória, irmãos? Então não fique com a visão carnal, não fique com a visão do material, do físico, dizendo, olha ali, ó, o problema, não, eu não vou poder avançar, não vou poder prosseguir, eu ia orar, mas já perdi até as forças. Não, agora que é hora de você orar e agradecer, porque quem confia no Senhor, ele não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Visão espiritual. Por isso que os nossos irmãos, nós chegamos até aqui. E eu sempre faço questão de trazer a lembrança. Os nossos guerreiros e guerreiras do Senhor, que transmitiram para nós essa fé, essa palavra. Quantas vezes ouvi testemunhos dos meus pais, quantas vezes ouvi testemunho dos meus avós, contando de situações humanamente impossíveis de se resolver, contando de problemas que vinham para trazer uma destruição avassaladora, trazer uma destruição para causar grande tristeza, seja na igreja, seja na família, seja individualmente. Mas quando eles tinham a fé no Senhor, eles continuavam adorando, continuavam louvando, continuavam glorificando o nome do Senhor, dizendo, está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor vai agir em meu favor. E o Espírito Santo me fala, manda dizer uma palavra aqui nesta noite. Fique no teu lugar de adorador. Não queira agir com as tuas próprias mãos. Não queira lutar e guerrear com a tua força. Entrega nas mãos do Deus vivo e diz, Senhor, eu quero ter visão espiritual. Eu quero saber esperar. Eu vou esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor vai ouvir a minha oração. Aleluia. Eu me lembro de uma vez, não sei se eu já contei aqui, que eu me mudei para uma cidade, comprei uma empresa naquele lugar. E fiquei feliz, falei, agora eu comprei essa empresa, vou trabalhar, vou crescer e tal, vai ser uma bênção, uma maravilha. Mas eu não sabia de quem eu tinha comprado aquela empresa, quem era o homem que tinha me vendido. Passou aproximadamente uns 3 meses, um advogado da cidade me procurou, falou, olha, eu vim te avisar que aquele fulano, que você comprou aquela empresa, ele disse que só vendeu para você assim de fachada, só pegou o teu dinheiro e ele vai assumir o controle da empresa novamente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que esse homem pensa que é? Ele falou, aquele homem lá, ele é um cara que já matou tantas pessoas aí na cidade, não tem medo de ninguém, é um doido. Todo mundo faz o que ele manda, uma cidade pequena de 9 mil habitantes, 10 mil no máximo. Todo mundo faz o que ele manda, o prefeito, até o prefeito da cidade tem medo dele. E tem mais uma turma que trabalha junto com ele aí, assustando e fazendo tudo que é tipo de situação. Aí humanamente, irmãos, eu fiquei desesperado. Que as minhas economias tinham ido tudo para comprar aquela empresa.
Era uma empresa de vigilância, monitoramento na cidade. Aí, passado alguns dias, quando eu via ele na rua, eu já cortava de volta, né? Eu continuei trabalhando. Falei, deixa eu vigiar. Eu vi aquele homem, para dar uns 2 metros de altura e enorme. Quando eu via ele, eu ia para outra rua. Aí quando foi um dia, aquele homem me ligou. Ele disse, viu, Claudemar, é o seguinte, eu preciso conversar com você. Eu falei, opa, vamos ver um horário aí para nós conversar, né? Mas essa semana eu não posso. Humanamente eu estava com medo, irmãos. Mas eu comecei a clamar o nome do Senhor. Eu comecei a clamar. Parece que Deus vai provando a nossa fé, né? Nós tínhamos iniciado naqueles dias ali, fazia uns 20 dias, 30 dias, um trabalho de cura e libertação ali naquela igreja. Toda quinta-feira, e estava vindo muita gente chegando, a igreja superlotada, e Jesus abençoando, glória, poder de Deus, libertação de vidas. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Falei, isto é um levante do maligno para me desestabilizar. Mas agora eu vou começar a buscar ainda mais. E eu vinha para o culto, irmãos, e eu esquecia daquele problema e só dava glória ao nome do Senhor Jesus. Fazia o culto, orava, pregava, cantava, e a glória do Senhor invadindo aquele ambiente. E quando foi um término de culto daquele dia, Deus usou uma das servas dele, daquela igreja. Veio até mim e disse, olha meu filho, descansa, porque eu já entrei com providência naquela causa. Aleluia! Eu já entrei com providência. Ia ter uma festa do município lá, e de repente eu vi lá todas as placas lá de patrocinadores que colocavam na cidade, e lá estava o nome da minha empresa, mas embaixo o proprietário, o fulano de tal. Não era eu. Falei, Senhor, o Senhor disse que o Senhor vai agir. Como é que eu vou sair dessa situação, Senhor? E de vez em quando meu telefone tocava, era aquele homem, e eu não atendia mais o telefone. Mas estava orando. De repente, quando foi um dia, poucos dias depois, chegou a notícia na cidade. Alguém passou na casa daquele homem e tirou a sua vida. Era um homem que até o seu velório, que aconteceu ali na cidade, não tinha ninguém guardando o corpo. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa daquela. Eu passava lá, estava só o caixão sozinho lá dentro da capela mortuária. Alguém que achou que podia guerrear contra Deus. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele toma as nossas guerras por nós. Aleluia! Você ainda crê no Deus que te chamou, no Deus que você serve? Aleluia! Não fique temeroso. Continue orando, continue adorando. Quem sabe se eu tivesse esmorecido naqueles dias, aqueles 30, 40 dias daquela provação, quem sabe eu teria ido embora daquela cidade, tinha perdido tudo. Mas o Senhor me conservou com a alegria da salvação. Tem hora, irmãos, que é só a presença de Deus que nos consola, que nos conforta. Tem hora que é só a presença de Deus que nos faz permanecer de pé, caminhando aqui nesta terra. Então a nossa vida espiritual, a nossa visão, a nossa confiança, ela não pode estar relacionada com aquilo que nos rodeia, com aquilo que nos cerca, mas ela tem que estar relacionada
com a nossa salvação em Cristo Jesus. E o texto que nós lemos nesta noite vai falar a respeito da libertação. Uma das fontes da salvação é que nós fomos libertos dos poderes das trevas. Nós fomos libertos do poder do pecado. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para muita gente que aqui está, que era dominado pelo poder do pecado, dizia assim: eu tentava parar, mas eu não conseguia. Eu tentava não fazer, mas eu fazia. Até mesmo nós, quem sabe tem mais alguém como eu, que foi criado na igreja, que nasceu no berço cristão, evangélico, e vivendo dentro da igreja. Mas até mesmo nós, teve um momento de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e dizer: até aqui o pecado me dominou, me escravizou, chacoteou comigo, mas agora eu estou livre em Jesus Cristo. Aleluia! Os discípulos de Jesus, os judeus, eles não entendiam como pode essa libertação. E Jesus vai dizer: olha, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Porque os judeus, eles entenderam tudo errado, o projeto divino. Jesus vem ao mundo e eles querem continuar estribados nas suas obras, mesmo que eram umas obras, falsas obras, apenas para que os outros olhassem para eles e dissessem: ali tem alguém que está fazendo o certo. Mas era algo apenas para ser visto pelos homens. Eram as falsas obras. E uma grande preocupação que nós temos ainda hoje, nos dias atuais, é que tem muita gente que vem para o Evangelho de Cristo, como esses judeus estavam vindo, e querem continuar vivendo desta maneira. O propósito não é servir a Deus e ser reconhecido pelos céus, mas o propósito é ser reconhecido e honrado pelos homens aqui na terra. O propósito são aplausos, são posições, são as falsas obras. É aquelas obras que está descrito na palavra de Deus, que vai chegar diante de Deus e quando for provada pelo fogo, é palha. Elas serão queimadas. Somente as obras verdadeiras, elas vão subsistir e vão trazer galardão para essas vidas, para esses salvos em Cristo. Mas muitas vezes nós estamos vivendo no Evangelho, e a nossa preocupação não é de servir ao Senhor, de fazer as obras no reino de Deus pelo impulso da salvação, pelo ímpeto da fé, mas é realizar obras para apontar o dedo para o outro, para dizer: eu faço, você não faz, eu sou, você não é, você devia ter feito, não fez, aí agora é eu que fiz. Nada disso. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós viemos servir ao Senhor, nós temos uma liberdade em Cristo. Nós somos libertos do orgulho, da soberba, do ciúme, da inveja. Aleluia! Quando nós viemos servir ao Senhor Jesus Cristo, nós não estamos preocupados
se alguém vai ser mais abençoado do que nós, se alguém vai receber um prêmio maior do que nós, se alguém vai ser aplaudido. Não. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós somos livres de todas essas arestas do pecado. Nós queremos só glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Quantas dificuldades, meus irmãos, no dia a dia da vida cristã. E era a dificuldade que existia nas igrejas, principalmente dos judeus. Se convertiu ao Evangelho, mas queriam continuar vivendo uma vida, e o apóstolo Paulo vai ter praticamente todos os seus escritos, as suas cartas, para combater as dificuldades dentro do próprio povo judeu. Eles estavam acostumados com o farisaísmo, com todas aqueles costumes religiosos, tinham se tornado apenas religiosos. Só cumpriam dogmas, só cumpriam preceitos humanos e achavam que aquilo ali era viver a salvação. Aí Jesus vai dizer: não, o que vai trazer para vocês a libertação é a verdade. É vocês conhecer verdadeiramente o que é servir a Deus, o que é ter a presença dEle na vida de vocês. Vocês não vão se preocupar mais com os outros. Vocês não vão se preocupar com as dificuldades, com as lutas, com as batalhas, mas vocês vão entregar nas mãos do Senhor, vocês vão ter confiança que Ele é o Senhor e dono de todas as coisas aqui na terra. Então, esta libertação do pecado nos faz livres de toda sorte de aprisionamento da nossa carne. Será que temos alguém ainda nos dias de hoje que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ainda consegue não olhar para o seu irmão e cumprimentá-lo com a paz do Senhor verdadeiramente? Será que temos pessoas ainda que, mesmo conhecendo o Evangelho, não está desfrutando desta fonte da salvação, quer ser livre de todas essas arguras, de todas essas mágoas, de todos esses rancores, de toda essa dureza de coração? Será que nós ainda andamos sendo aprisionados pelo pecado, porque só quem é aprisionado, ele vive esse sofrimento, irmão? Não tem nada melhor do que chegar para alguém e dizer: paz do Senhor, meu irmão, que alegria está com você. Não é uma alegria do semblante apenas, mas é uma alegria do coração, da alma. Não tem nada melhor do que deitar para dormir na cama e dizer: eu estou em paz com Deus e também em paz com todos os meus irmãos. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Jesus já te libertou. Põe para fora tudo isso que está te causando tristeza, dores, tudo que está ainda te aprisionando às coisas desta terra. A fonte da salvação nos leva, irmãos, a entendermos que é muito melhor ter um coração quebrantado do que deixar a força da carne dominar. Nós sermos arrogantes, nós sermos intempestivos, tempestuosos, e criamos tempestades por mínimas coisas, criamos vendavais, e aqueles que nos cercam muitas vezes não sabem nem como agir com nós, nem como conduzir, porque cada dia é um temporal, cada dia é um vento, cada dia
é uma negra nuvem passando. Você já foi livre do poder da carne. Você é liberto pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Se tem um problema, se tem uma luta, entrega nas mãos do Senhor Jesus. Se coloque em pé nesta noite, meus irmãos.